Capítulo 41. A voz que emanava do aparelho na mesa do camerlengo era metálica e fria, com traços de arrogância. Todos na sala escutavam. Langdon tentou localizar o sotaque. Oriente Médio, talvez? Sou mensageiro de uma antiga fraternidade, a voz anunciou, com uma cadência estrangeira. Uma fraternidade que vocês ultrajaram durante séculos. Sou um mensageiro dos Illuminati. Langdon sentiu seus músculos se retesarem, os últimos vestígios de dúvida se esvaírem. Por um segundo experimentou a mistura conhecida de emoção, privilégio e medo mortal que tomara conta dele naquela manhã ao ver o ambigrama pela primeira vez. O que você quer? Perguntou o camerlengo. Represento os homens de ciência. Homens que, como vocês, procuram respostas. Respostas sobre o destino do homem, seu propósito, seu criador. Quem quer que você seja, disse o camerlengo, eu silencio. É melhor escutar. Durante 2 milênios, sua igreja dominou a busca da verdade. Vocês esmagaram seus oponentes com mentiras e profecias de condenação. Manipularam a verdade para servir às suas necessidades, matando aqueles cujas descobertas não prestavam serviço às suas políticas. Estão espantados por serem alvo de homens esclarecidos de todo o mundo? Homens esclarecidos não recorrem à chantagem para promover suas causas. Chantagem? O homem riu. Isto não é chantagem. Não temos exigências a fazer. A extinção do Vaticano não é negociável. Esperamos 400 anos por este dia. À meia-noite sua cidade será destruída. Não há nada que possam fazer. Olivetti vociferou para o aparelho, é impossível ter acesso a esta cidade. Vocês não podem de modo algum ter plantado explosivos aqui. Você fala com a devoção ignorante de um guarda suíço. Talvez seja até um oficial. Com certeza, deve saber que, durante séculos, os Illuminati se infiltraram em organizações de elite do mundo inteiro. Acha que só o Vaticano iria ficar imune a isto? Jesus, pensou Langdon, eles têm gente aqui dentro. Não era nenhum mistério a tática da infiltração ser a marca registrada do poder dos Illuminati. Haviam se infiltrado entre os maçons, nas grandes redes de bancos, organismos dos governos. Churchill, certa vez, chegará a dizer a jornalistas que, se os espiões ingleses tivessem se infiltrado entre os nazistas da mesma forma que os Illuminati tinham se infiltrado no parlamento inglês, a guerra teria terminado em 1 mês. Um blefe mais do que evidente, disse Olivetti, áspero. Não é possível que a sua influência se estenda tanto assim. Por quê? Por que seus guardas suíços estão vigilantes? Por que eles tomam conta de cada pedacinho de seu mundo particular? E que tal os próprios guardas suíços? Não são homens? Acredita mesmo que arriscariam suas vidas pela fábula de um homem que anda sobre a água? Pergunte a si mesmo de que outra maneira a antimatéria poderia ter entrado em sua cidade. Ou como 4 de seus mais preciosos ativos poderiam ter desaparecido esta tarde. Nossos ativos? Olivetti franziu o senho. O que quer dizer com isso? 1, 2, 3, 4. Até agora não deram falta deles? De que diabos está falando? Olivetti parou de falar, os olhos arregalados como se tivesse levado um soco no estômago. A luz se faz, disse o homem. Quer que eu diga os nomes? O que está havendo? Perguntou o camerlengo atordoado. O homem deu uma risada. Seu oficial ainda não lhe informou? Que pecado! Não me surpreende com tanta vaidade. Imagine a desmoralização, contar a verdade, que 4 cardeais que ele jurou proteger desapareceram. Olivetti explodiu. Onde conseguiu essa informação? Camerlengo, tripudiou o homem, pergunte ao seu comandante se todos os cardeais estão presentes na Capela Sistina. O camerlengo voltou-se para Olivetti, os olhos verdes exigindo uma explicação. Signore, Olivetti sussurrou no ouvido do camerlengo, é verdade que 4 de nossos cardeais ainda não se apresentaram na Capela Sistina, mas não há motivo para alarme. Todos eles tiveram a entrada registrada no edifício residencial esta manhã, portanto sabemos que estão em segurança dentro da cidade do Vaticano. O senhor mesmo tomou chá com eles há poucas horas. Devem ter apenas se atrasado para a reunião que precede o conclave. Estamos procurando, mas tenho certeza de que somente perderam a hora e ainda estão por aí apreciando as belezas do lugar. Apreciando as belezas do lugar? A calma abandonou a voz do camerlengo. Eles deveriam estar na capela há mais de 1 hora. Langdon olhou assombrado para Vitória. Cardeais desaparecidos? Então eram eles que estavam sendo procurados lá embaixo? Eis nossa lista, disse o homem, que vocês vão achar bem convincente. Há o cardeal Lamassé, de Paris, o cardeal Guidera, de Barcelona, o cardeal Ebner, de Frankfurt. Olivetti parecia encolher um pouco a cada nome citado. O homem fez uma pausa, como se saboreasse com prazer especial o último nome. E, da Itália, o cardeal Baggia. O camerlengo bambeou, como um alto veleiro cujas velas acabassem de perder o vento em uma calmaria. Sua batina ondulou e ele se deixou cair em sua cadeira. E preferi-te, murmurou.
Os 4 favoritos, inclusive Baggia, o mais provável sucessor do sumo pontífice. Como é possível? Langdon já lera bastante sobre as modernas eleições papais e compreendia o desespero no rosto do Camerlengo. Embora tecnicamente todo cardeal com menos de 80 anos pudesse tornar-se papa, apenas uns poucos possuíam a capacidade necessária de infundir respeito para obter uma maioria de 2/3 no processo de votação intensamente partidário. Eram conhecidos como os preferiti. E todos haviam sumido. O suor escorria na testa do Camerlengo. O que pretende com esses homens? O que acha que pretendo? Sou descendente dos Assassin. Langdon sentiu um calafrio. Conhecia bem aquele nome. A Igreja fizera alguns inimigos mortais através dos anos, os Assassin, os Cavaleiros Templários, exércitos que haviam sido perseguidos ou traídos pelo Vaticano. Liberte os cardeais, disse o Camerlengo. Já não basta a ameaça de destruir a cidade de Deus? Esqueça seus 4 cardeais. Eles já estão perdidos para você. Mas fique certo de que suas mortes serão lembradas por milhões de pessoas. É o sonho de todo mártir. Farei deles luminares da mídia. Um a um. Até a meia-noite, os Illuminati vão atrair a atenção de todos. Para que mudar o mundo se o mundo não estiver assistindo? Os assassinatos públicos têm um certo horror inebriante, não é verdade? Vocês provaram isto há muito tempo com a Inquisição, a tortura dos Templários, as Cruzadas. Ele fez uma pausa. E, é claro, La Purga. O Camerlengo ficou calado. Não se lembra de La Purga? Perguntou o homem. Claro que não, você é uma criança. Os padres não são bons historiadores. Talvez porque sua história os envergonhe? La Purga, Langdon ouviu-se dizer. 1668. A Igreja marcou a fogo 4 cientistas Illuminati com o símbolo da cruz. Para purgar seus pecados. Quem está falando? Perguntou a voz, num tom mais intrigado do que preocupado. Quem está aí? Langdon estremeceu. Meu nome não é importante, disse ele, tentando manter sua voz firme. Falar com um Illuminati vivo desorientava-o. Tanto quanto se estivesse falando com George Washington. Sou um acadêmico que estudou a história de sua fraternidade. Excelente, replicou a voz. Estou satisfeito por saber que ainda há gente que conhece os crimes que foram cometidos contra nós. A maioria dos estudiosos pensa que vocês morreram todos. Um equívoco que a fraternidade trabalhou muito para promover. O que mais sabe sobre La Purga? Langdon hesitou. O que mais eu sei? Que esta situação é insana, é o que sei. Depois de serem marcados a fogo, os cientistas foram assassinados e seus corpos foram deixados em locais públicos em torno de Roma como advertência a outros cientistas para que não se juntassem aos Illuminati. Sim, é isso. Portanto, vamos fazer o mesmo. Quid pro quo. Considerem o gesto como represália por nossos irmãos assassinados. Seus 4 cardeais vão morrer, um a cada hora, começando às 8. À meia-noite teremos a atenção do mundo inteiro. Langdon foi para perto do fone. Vocês pretendem mesmo marcar a fogo e matar esses 4 homens? A história se repete, não é? Claro que vamos ser mais elegantes e audaciosos do que a Igreja foi. Eles mataram em particular, abandonando os corpos quando ninguém estava olhando. Uma atitude tão covarde. O que está dizendo? Que vai marcar e matar esses homens em público. Muito bem. Embora isso dependa do que você considera público. Noto que não há mais tanta gente assim indo à igreja. Langdon arriscou mais uma vez. Vai matá-los dentro de igrejas? Um gesto de bondade. Permitir que Deus convoque as suas almas ao paraíso com maior presteza. Nada mais justo. Evidentemente, a imprensa também vai adorar, penso eu. Você está blefando, disse Olivetti, a frieza de volta na voz. Não pode matar um homem dentro de uma igreja e achar que pode escapar impune. Blefando? Nós nos movimentamos entre os seus guardas suíços como se fossemos fantasmas, tiramos 4 de seus cardeais de dentro de suas paredes, plantamos um explosivo mortal no meio de seu santuário mais sagrado e você acha que estou blefando? À medida que as mortes se sucederem e as vítimas forem encontradas, todos os meios de comunicação vão acorrer como um verdadeiro enxame para cá. À meia-noite o mundo vai tomar conhecimento da causa dos Illuminati. E se colocarmos guardas em cada igreja? Disse Olivetti. O homem riu. Receio que a natureza prolífica de sua religião torne essa tarefa difícil. Tem feito contas ultimamente? Há mais de 400 igrejas católicas em Roma. Catedrais, capelas, tabernáculos, abadias, monastérios, conventos, escolas paroquiais. O rosto de Olivetti continuou impassível. Em 90 minutos, vou começar, disse o homem, conclusivo. 1 por hora. Em uma progressão matemática imortal. Agora, preciso ir, espere. Pediu Langdon. Fale-me das marcas que pretende usar nesses homens. O matador pareceu divertir-se.
Desconfio que já saiba quais serão as marcas. Ou será que você é um cético? Vai vê-las logo, logo. Vão provar que as lendas antigas são verdade. A cabeça de Langdon girou. Sabia exatamente o que o outro estava dizendo. Lembrou a marca no peito de Leonardo Vetra. O folclore dos Illuminati mencionava 5 marcas ao todo. Restam 4 marcas e faltam 4 cardeais. Fiz o juramento, disse o Camerlengo, de eleger um novo papa esta noite. Jurei a Deus. Camerlengo, disse o homem, o mundo não precisa de um novo papa. Depois da meia-noite ele terá apenas um monte de entulho para governar. A Igreja Católica está acabada. Seu reino na terra terminou. Fez-se um silêncio pesado. O Camerlengo parecia sinceramente triste. Você está enganado. Uma igreja é muito mais do que pedra e cimento. Não pode simplesmente apagar 2000 anos de fé, de qualquer fé, seja ela qual for. Não pode destruir a fé apenas removendo suas manifestações terrenas. A Igreja Católica vai continuar com ou sem a cidade do Vaticano. Uma nobre mentira. Mas ainda assim uma mentira. Ambos sabemos qual é a verdade. Diga, por que o Vaticano é uma cidade murada? Os homens de Deus vivem em um mundo perigoso, disse o Camerlengo. Quantos anos você tem? O Vaticano é uma fortaleza porque a Igreja Católica mantém metade de seu patrimônio dentro desses muros, pinturas e esculturas raras, joias de valor incalculável, livros preciosos, e ouro em barras e títulos imobiliários nos cofres do Banco do Vaticano. Estima-se que o valor bruto da cidade do Vaticano seja de 48,5 bilhões de dólares. Um pé de meia bastante razoável. Amanhã, será um monte de pó. Ativos liquidados, para dizer a verdade. Vocês estarão falidos. Nem os homens do clero podem trabalhar de graça. A exatidão das afirmativas refletia-se na expressão de Olivetti do Camerlengo, a de pessoas em estado de choque. Langdon não sabia o que era mais impressionante, a Igreja Católica ter todo aquele dinheiro ou os Illuminati terem conhecimento dele. O Camerlengo suspirou pesadamente. É a fé, não o dinheiro, que constitui a espinha dorsal da Igreja. Mais mentiras, disse o homem. No ano passado, vocês gastaram 183 milhões de dólares tentando apoiar suas dioceses em dificuldades pelo mundo afora. O comparecimento às igrejas teve a maior queda de todos os tempos, menos 46% na última década. As doações caíram à metade do que eram há apenas 7 anos. Cada vez menos homens entram para os seminários. Embora vocês não admitam, sua igreja está morrendo. Considerem isto como uma chance de acabar bem. Olivetti deu um passo à frente. Mostrava-se menos combativo agora, como se tomasse consciência da realidade a enfrentar. Era um homem procurando uma saída. Qualquer uma. E se um pouco daquele ouro passasse a financiar a sua causa? Não nos insulte a ambos. Temos dinheiro. Nós também. Mais do que pode calcular. Em um lampejo, Langdon relembrou as supostas fortunas dos Illuminati, as antigas riquezas dos pedreiros bávaros, os Rothschilds, os Bilderbergers, o lendário diamante Illuminati. E preferi-te, disse o Camerlengo, mudando de assunto. Sua voz suplicava. Poupe-os. São velhos. Eles serão sacrifícios de virgens, o homem riu. Diga, acredita mesmo que eles sejam virgens? Será que os carneirinhos vão balir ao morrer? Sacrifici Virginina ao altar e disse Enza. O Camerlengo ficou em silêncio um longo tempo. São homens de fé, disse afinal. Não temem a morte. O homem escarneceu. Leonardo Vetra era um homem de fé e contudo vi medo em seus olhos na noite passada. Um medo que eliminei. Vitória, até então calada, de repente deu um salto, o corpo retesado de ódio, e exclamou. Assassino! Ele era meu pai. Uma gargalhada ecoou do outro lado do telefone. Seu pai? Que história é essa? Vetra tinha uma filha? Você tem de saber que seu pai choramingou como uma criança no final. De dar pena, realmente. Um homem patético. Vitória cambaleou como se tivesse sido agredida fisicamente pelas palavras dele. Langdon correu para ampará-la, mas ela recuperou o equilíbrio e fixou os olhos escuros no aparelho. Juro pela minha vida que antes que esta noite acabe vou encontrar você. A voz dela saiu cortante como um laser. E quando isto acontecer? O homem riu de modo grosseiro. Uma mulher de fibra. Estou excitado. Talvez, antes que esta noite acabe, eu encontre você. E quando isto acontecer? As palavras pairaram como uma lâmina no ar. Ele se fora. Capítulo 42. O cardeal Mortati agora suava dentro de sua batina preta.
Não só a Capela Sistina começava a se parecer com uma sauna, como o conclave estava programado para começar daí a 20 minutos e ainda não se tinha notícia dos 4 cardeais que faltavam. Com a ausência deles, os iniciais cochichos de perplexidade dos outros cardeais haviam se transformado em ansiedade declarada. Mortati não podia imaginar onde estariam os ausentes. Com o Camerlengo, quem sabe? Sabia que o Camerlengo realizará o tradicional chá particular para os 4 preferiti mais cedo naquela tarde, mas aquilo fora horas atrás. Será que estavam passando mal? Com algo que tivessem comido? Mortati duvidava. Mesmo à beira da morte, os preferiti estariam ali. Só uma vez na vida, geralmente nunca, um cardeal tinha a oportunidade de ser eleito sumo pontífice, pela lei vaticana, esse cardeal tinha de estar dentro da Capela Sistina quando a votação se realizasse. Caso contrário, ele seria inelegível. Apesar de haver 4 preferiti, poucos cardeais tinham qualquer dúvida sobre quem seria o próximo papa. Nos últimos 15 dias, inúmeros faxes e telefonemas haviam sido trocados para discutir os candidatos em potencial. Como era o costume, 4 nomes haviam sido selecionados como preferiti, cada um deles preenchendo os requisitos tácitos para se tornar papa, fluente em italiano, espanhol e inglês, sem qualquer mancha em seu passado, ter entre 65 e 80 anos de idade. Como sempre, um dos preferiti destacara-se como o homem que o colégio se propunha a eleger. Naquela noite, tratava-se do cardeal Aldo Baggia, de Milão. O histórico impecável de Baggia, combinado com excepcionais habilidades linguísticas e a capacidade de transmitir a essência da espiritualidade, haviam feito dele o indiscutível favorito. E onde será que ele se meteu? Cismava Mortati. Mortati estava particularmente irritado com os cardeais faltosos porque a tarefa de supervisionar o conclave coubera a ele. Uma semana antes, o colégio dos cardeais escolhera unanimemente Mortati para o cargo conhecido como Grande Eleitor, o mestre de cerimônias interno do conclave. Ainda que o Camerlengo fosse o funcionário mais graduado da igreja, era apenas um padre pouco familiarizado com o complexo processo eleitoral, de modo que um cardeal era selecionado para dirigir a cerimônia de dentro da Capela Sistina. Os cardeais costumavam brincar que ser indicado como grande eleitor era a honra mais cruel da cristandade. A indicação tornava a pessoa inelegível, além de exigir que passasse muitos dias antes do conclave debruçada sobre as páginas do Universi Dominici Gregis reestudando as sutilezas dos misteriosos rituais do conclave para garantir que a eleição fosse administrada convenientemente. Mortati não se ressentia por isso, todavia. Sabia que era a escolha lógica. Não só por ser o cardeal mais velho, como por ter sido confidente do último papa, um fato que aumentava o apreço por sua pessoa. Embora ainda estivesse tecnicamente dentro da faixa etária legal para a eleição, já estava um pouco velho para ser um candidato de peso. Com 79 anos, já ultrapassara o limiar não expresso em palavras além do qual o colégio não mais confiava na saúde da pessoa para aguentar a rigorosa programação do papado. Um papa geralmente trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana e morria de exaustão em uma média de 6,3 anos. A piada que circulava internamente dizia que aceitar o papado era o caminho mais curto para o céu para um cardeal. Mortati, muitos acreditavam, poderia ter sido papa quando mais moço se não fosse tão liberal. Quando se tratava de alcançar o papado, havia uma santíssima trindade a considerar: conservadorismo, conservadorismo e conservadorismo. Mortati sempre se divertira muito com a ironia de o último papa, que Deus guardasse a sua alma, ter se revelado surpreendentemente liberal assim que assumiu o cargo. Talvez por perceber que o mundo moderno progredia afastando-se da igreja, o papa promoverá aberturas, suavizando a posição da igreja com relação às ciências e até fazendo doações em dinheiro para causas científicas selecionadas. Lamentavelmente, aquilo acabará se constituindo em suicídio político. Os católicos conservadores declararam que o papa estava senil e os puristas científicos acusaram-no de tentar disseminar a influência da igreja onde não era chamado. Então, onde estão eles? Mortati virou-se. Um dos cardeais batia nervosamente no ombro dele. Sabe onde eles estão, não sabe? Mortati procurou não demonstrar muita preocupação. Talvez ainda com o Camerlengo. A esta hora? Isto estaria altamente em desacordo com as regras. O rosto do cardeal ensombreceu-se, desconfiado. Talvez o Camerlengo tenha perdido a noção da hora? Mortati duvidava muito disso, mas nada disse. Estava bem consciente de que a maioria dos cardeais não simpatizava muito com o Camerlengo, achando muito moço para servir ao Papa tão de perto. Mortati suspeitava de que grande parte dessa animosidade fosse de fato causada por ciúme, e ele próprio admirava muito o jovem padre, tendo aplaudido em segredo o gesto do último Papa quando este o escolhera para seu camarista. Mortati só via convicção nos olhos do Camerlengo e, ao contrário de muitos cardeais, o Camerlengo colocava a igreja e a fé antes da política trivial. Ele era verdadeiramente um homem de Deus. Durante todo o tempo em que desempenhou suas funções, a inabalável devoção do Camerlengo tornará-se lendária. Muitos atribuíam a um acontecimento milagroso na sua infância, que teria deixado uma impressão permanente no coração de qualquer pessoa. O milagre e a sensação do maravilhoso, pensou Mortati, que algumas vezes desejara que sua infância lhe tivesse proporcionado um acontecimento capaz de despertar uma fé sem dúvidas como aquela.
Infelizmente para a igreja, Mortati sabia, o Camerlengo nunca se tornaria papa quando fosse mais maduro. Chegar ao papado requeria uma certa quantidade de ambição política, algo que parecia faltar ao jovem padre. Ele recusará várias ofertas do papa para ocupar posições mais elevadas, dizendo que preferia servir a igreja como um simples homem. E então? O cardeal bateu no ombro de Mortati, esperando. Mortati ergueu os olhos para ele. Como assim? Eles estão atrasados. O que vamos fazer? O que podemos fazer? Retrucou Mortati. Esperar. E ter fé. Nem um pouco satisfeito com a resposta de Mortati, o cardeal desapareceu nas sombras outra vez. Mortati ficou parado um momento, dando pancadinhas nas têmporas e tentando clarear sua mente. De fato, o que vamos fazer? Olhou, além do altar, para o afresco restaurado de Michelangelo, o último julgamento. A pintura não acalmou sua ansiedade. Era uma apavorante representação de mais de 15 metros de altura de Jesus Cristo separando a humanidade entre virtuosos e pecadores, e lançando os pecadores no inferno. Havia carne viva exposta, corpos queimando e até um dos rivais de Michelangelo usando orelhas de burro sentado no inferno. Guy de Maupassant escrevera certa vez que aquela pintura parecia ter sido criada para uma barraca de lutas de parque de diversões por um carvoeiro ignorante. O cardeal Mortati tinha de concordar. Capítulo 43. Langdon ficou parado, imóvel, diante da janela à prova de bala do escritório do Papa, olhando para baixo, para o alvoroço dos trailers da imprensa na Praça de São Pedro. A sinistra conversa telefônica o deixará confuso, aturdido. Não parecia ele mesmo. Os Illuminati, como uma serpente saída das profundezas esquecidas da história, haviam surgido e se enrolado em torno de um antigo adversário. Nenhuma exigência. Sem negociações. Só retaliação. Demoniacamente simples. Exercendo pressão. Uma vingança preparada durante 400 anos. Ao que parecia, depois de séculos de perseguição, a ciência revidava. O Camerlengo estava de pé diante da escrivaninha, olhando para o telefone com um ar parado. Olivetti foi o primeiro a quebrar o silêncio. Carlo, disse, usando o primeiro nome do Camerlengo e parecendo mais um amigo fatigado do que um oficial. Há 26 anos, jurei dar a minha vida para proteger esta função. Acho que hoje perdi minha honra. O Camerlengo balançou a cabeça. Você e eu servimos a Deus de formas diferentes, mas este serviço sempre traz honra. Estes acontecimentos, não posso imaginar como é esta situação. Olivetti estava arrasado. Temos somente uma atitude possível a tomar. Sou responsável pela segurança do Colégio dos Cardeais. Acho que esta responsabilidade era minha, Signore. Então, seus homens vão cuidar da evacuação imediata. Signore? Mais tarde podemos nos ocupar das outras opções, como procurar o aparelho, promover a busca dos cardeais desaparecidos e de seus cantores. Mas, primeiro, os cardeais devem ser levados para um local seguro. A santidade da vida humana está acima de tudo. Esses homens são a base desta igreja. O senhor está sugerindo que cancelemos o conclave de imediato? Que outra escolha tenho? E quanto à sua tarefa de fazer eleger um novo papa? O camarista suspirou e voltou-se para a janela, o olhar se desviando para Roma, que se estendia lá embaixo. Sua santidade me disse certa vez que o Papa é um homem dividido entre dois mundos, o mundo verdadeiro e o divino. E que a igreja que ignorasse a realidade não sobreviveria para desfrutar do divino. Sua voz soava de repente mais madura do que a de alguém de sua idade. O mundo real está diante de nós esta noite. Seria uma ilusão ignorá-lo. Orgulho e precedência não podem obscurecer a razão. Olivetti concordou com um gesto de cabeça, impressionado. Eu o subestimei, senhor. O Camerlengo não pareceu ouvir. Seu olhar estava distante, voltado para a janela. Vou falar abertamente, Signore. O mundo real é o meu mundo. Mergulho todos os dias em sua feiura para que outros fiquem livres dessa incumbência e possam buscar algo mais puro. Permita que o aconselhe na presente situação. É para isso que sou treinado. Seu instinto, cujo valor ainda assim reconheço, pode ter consequências desastrosas. O Camerlengo voltou-se para ele. Olivetti suspirou. Tirar o Colégio dos Cardeais da Capela Sistina é a pior coisa que se poderia fazer neste momento. O Camerlengo não se mostrou indignado com a sugestão, apenas desnorteado. O que sugere, então? Não diga nada aos cardeais. Cele o conclave. Vai nos dar tempo para tentar outras alternativas. O Camerlengo ficou perturbado. Está sugerindo que eu tranque o Colégio dos Cardeais inteiro em cima de uma bomba-relógio? Sim, Signore. Por ora.
Mais tarde, se for necessário, podemos providenciar a evacuação. O camerlengo sacudiu a cabeça. Adiar a cerimônia antes que comece já é razão suficiente para um inquérito, mas depois que as portas são lacradas, nada mais pode interferir com o processo. Os procedimentos do conclave exigem, e um mundo real, se ignore. O senhor está nele esta noite. Preste atenção. Olivetti falava agora com a animação de um oficial de campo. Deslocar 165 cardeais despreparados e desprotegidos para Roma seria uma imprudência. Causaria pânico e confusão em alguns homens muito idosos, e francamente, um derrame fatal este mês já foi o bastante. Um derrame fatal. As palavras do comandante fizeram Langdon lembrar as manchetes que lera durante o jantar com alunos no Harvard Commons. Papa sofre derrame e morre dormindo. Além do mais, continuou Olivetti, a Capela Sistina é uma fortaleza. Apesar de não alardearmos o fato, a estrutura é altamente reforçada e pode resistir a qualquer agressão, exceto de mísseis. Um de nossos preparativos foi examinar cada centímetro da capela esta tarde. Fizemos uma varredura completa procurando grampos e outros equipamentos de escuta. A capela está limpa, é um abrigo seguro e tenho certeza de que a antimatéria não está lá dentro. Não existe lugar mais seguro onde esses homens possam ficar neste momento. E podemos sempre discutir uma evacuação de emergência mais tarde, se for o caso. Langdon ficou impressionado. A lógica fria e inteligente de Olivetti lembrava o de Kohler. Comandante, disse Vitória, a voz tensa, há outras questões a considerar. Nunca se criou uma quantidade tão grande de antimatéria. Só posso fazer uma estimativa de qual seria exatamente o raio de explosão. É possível que uma parte dos arredores de Roma também corra perigo. Se o material estiver dentro de um de seus edifícios centrais ou no subsolo, o efeito fora destes muros pode ser mínimo, mas se estiver perto do perímetro, neste prédio, por exemplo, e ela lançou um olhar cauteloso para fora da janela, para a multidão na Praça de São Pedro. Tenho plena consciência das minhas responsabilidades para com o mundo exterior, replicou Olivetti, que não tornam menos grave esta situação. A proteção deste santuário foi minha única incumbência por mais de 20 anos. Não tenho qualquer intenção de permitir que essa arma detone. Acha que pode encontrá-la? Perguntou o camerlengo. Deixe que eu discuta nossas opções com alguns dos meus especialistas em vigilância. Existe a possibilidade, se cortarmos a energia elétrica da cidade do Vaticano, de eliminarmos o fundo de radiofrequência e criarmos um ambiente limpo o suficiente para conseguir uma leitura do campo magnético daquele tubo. Vitória ficou surpresa e depois impressionada. O senhor quer apagar a cidade do Vaticano inteira? Talvez. Ainda não sei se é possível, mas é uma opção que quero explorar. Os cardeais de certo ficariam imaginando o que teria acontecido, observou Vitória. Olivetti fez que não com a cabeça. Os conclaves são realizados à luz de velas. Os cardeais jamais saberiam. Depois que o conclave fosse selado, poderia convocar todos os meus guardas, com exceção de alguns poucos do perímetro, e iniciar uma busca. 100 homens poderiam fazer uma boa varredura em 5 horas. 4 horas, corrigiu Vitória. Tenho de levar o tubo de volta para o CERN. A detonação será inevitável se as baterias não forem carregadas. Existe alguma forma de recarregá-las aqui? Vitória sacudiu a cabeça. A interface é muito complexa. Teria trazido tudo se fosse possível. 4 horas, então, assentiu Olivetti, de cara fechada. Ainda temos bastante tempo. Não adianta entrar em pânico. Signore, tem 10 minutos. Vá para a capela e cele o conclave. Dê a meus homens um pouco de tempo para que façam o trabalho deles. À medida que nos aproximarmos da hora crítica, tomaremos as decisões críticas. Langdon conjeturou até que ponto de proximidade da hora crítica Olivetti deixaria as coisas chegarem. O camerlengo estava inquieto. Mas o colégio vai perguntar pelos Preferiti, principalmente por Baggia, vai querer saber onde eles estão. Vai ter de pensar em alguma coisa, Signore. Diga que serviu alguma coisa durante o chá aos 4 cardeais que não lhes caiu bem. O camerlengo irritou-se. Subir ao altar da Capela Sistina e mentir para o colégio dos cardeais? Para a própria segurança deles. Una bugia veniale. Uma mentira inocente. Sua tarefa será a de manter a paz. Olivetti encaminhou-se para a porta. Agora, se me permitem, preciso agir. Comandante, instou o camerlengo, não podemos simplesmente dar as costas aos cardeais desaparecidos. Olivetti parou à porta. Baggia e os outros estão fora de nossa esfera de influência neste momento. Temos de deixá-los de lado para o bem da maioria. Os militares chamam a isso de triagem. Não seria abandono? Sua voz endureceu. Se houvesse alguma forma, Signore, qualquer uma neste mundo, de localizar esses 4 cardeais, eu daria a minha vida para fazer isso. Entretanto, e ele apontou para a janela do outro lado da sala, de onde se via o mar infinito de telhados romanos reluzindo ao sol do fim da tarde, não está ao meu alcance fazer uma busca em uma cidade de 5 milhões de habitantes. Não vou gastar um precioso tempo acalmando minha consciência em um esforço inútil. Sinto muito.
Vitória fez uma parte inesperado. Mas, se nós pegássemos o assassino, o senhor não o faria falar? Olivete respondeu, sério. Soldados não podem se dar ao luxo de serem santos, senhorita Vetra. Acredite, simpatizo com sua motivação pessoal para pegar esse homem. Não é somente pessoal, explicou ela. O assassino sabe onde está a antimatéria, e os 4 cardeais. Se conseguíssemos encontrá-lo, e fazer o jogo deles? Disse Olivete. Afastar toda a proteção do Vaticano para correr centenas de igrejas é o que os Illuminati esperam que façamos, desperdiçando tempo e potencial humano quando deveríamos estar procurando, ou, pior ainda, deixando o Banco do Vaticano totalmente desprotegido. Sem falar nos outros cardeais. Era um argumento irrefutável. E a polícia de Roma? Perguntou o Camerlengo. Poderíamos alertar toda a cidade pedindo reforços para a crise. Solicitar a ajuda deles para encontrar o raptor dos cardeais. Seria outro erro, disse Olivete. O senhor sabe o que os carabinieri romanos acham de nós. Teríamos uma colaboração sem muito empenho de uns poucos homens, e em contrapartida, eles divulgariam a nossa crise para a imprensa mundial. Exatamente o que querem nossos inimigos. Vamos ter de lidar com a imprensa muito breve, de qualquer modo. Farei de seus cardeais luminares da mídia, foram as palavras do matador. O corpo do primeiro cardeal vai aparecer às 8. Depois aparecerá um a cada hora. A imprensa vai adorar. O Camerlengo falou novamente, um traço de indignação em sua voz. Comandante, não podemos em sã consciência deixar de fazer alguma coisa pelos cardeais desaparecidos. Olivete encarou o Camerlengo com firmeza. A oração de São Francisco, Signore. Lembra-se dela? O jovem padre pronunciou uma única frase com um tom dolorido. Deus, dê-me forças para aceitar as coisas que não posso mudar. Acredite em mim, concluiu Olivete, esta é uma dessas coisas. E saiu. Capítulo 44. O escritório central da BBC, British Broadcast Corporation, fica em Londres, a oeste de Piccadilly Circus. A linha telefônica externa tocou e uma jovem editora atendeu. BBC, disse ela, apagando seu cigarro do Nil. A voz ao telefone era áspera, com um sotaque do Oriente Médio. Tem uma história sensacional em primeira mão que deve interessar a sua emissora. A editora pegou uma caneta e papel, a respeito de quê? Da eleição do Papa. Ela fez uma careta, enfastiada. A BBC divulgara na véspera uma história sobre o mesmo assunto e tivera uma audiência medíocre. O público, aparentemente, não estava muito interessado na cidade do Vaticano. Sob que aspecto? Vocês têm um repórter de TV em Roma cobrindo a eleição? Acho que sim. Preciso falar diretamente com essa pessoa. Sinto muito, mas não posso lhe dar o número dele sem ter uma ideia, o conclave está ameaçado. É tudo o que posso adiantar. A editora tomou notas. Seu nome, por favor. Meu nome não tem importância. E o senhor tem como provar o que alega? Tenho. Gostaria muito de receber a informação, mas não é nossa política dar os números de telefones de nossos repórteres, a não ser que, compreendo. Vou entrar em contato com outra emissora. Obrigado por sua atenção. Até um momento, disse ela. Pode aguardar um pouco? A moça pôs a ligação na espera e alongou o pescoço. A arte de identificar as potenciais chamadas de pessoas excêntricas ou malucas não era de modo algum uma ciência perfeita, mas aquele homem acabará de passar pelos 2 testes de autenticidade de uma fonte telefônica. Recusará-se a dar seu nome e mostrará-se impaciente para desligar. Charlatães e maníacos por um pouco de fama em geral ficavam se lamentando e fazendo pedidos insistentes. Para a sorte dela, os repórteres viviam com medo de perder uma boa história e por isso raramente se queixavam por ela lhes passar os ocasionais psicóticos que os decepcionavam. Desperdiçar 5 minutos do tempo de um repórter era perdoável. Perder uma boa manchete, não. Bocejando, ela olhou para o seu computador e digitou as palavras Cidade do Vaticano quando viu o nome do repórter que estava cobrindo a eleição papal, deu uma risadinha. Era um funcionário novo que a BBC acabará de trazer de um tabloide londrino de má qualidade para fazer a cobertura mais rotineira. Os chefes obviamente o tinham feito começar pelo degrau mais baixo. Ele estaria provavelmente morto de tédio, esperando a noite inteira para gravar sua matéria de 10 segundos ao vivo. Ficaria talvez até agradecido por uma interrupção da monotonia. A editora da BBC anotou o número do celular via satélite do repórter na cidade do Vaticano. Depois, acendendo outro cigarro, deu o número ao interlocutor anônimo.
Capítulo 45. Não vai funcionar, disse Vitória, andando de um lado para outro no escritório do Papa. Ela se dirigiu ao Camerlengo. Mesmo que uma equipe da guarda suíça consiga filtrar a interferência eletrônica, terão de estar praticamente em cima do tubo de antimatéria para detectar um sinal qualquer. E isto se o tubo estiver em local acessível e não existirem outras barreiras a isolá-lo. E se estiver enterrado dentro de uma caixa de metal em algum ponto do terreno? Ou dentro de um duto de ventilação feito de metal? Não haverá meio de rastreá-lo. E se houver mesmo espiões na guarda suíça? Quem garante que a busca será confiável? O Camerlengo tinha uma expressão esgotada no rosto. O que propõe, senhorita Vetra? Vitória agitou-se. Não é evidente. Proponho, senhor, que tome outras precauções imediatamente. Podemos torcer, contra todas as probabilidades, que a busca do comandante seja bem-sucedida. Ao mesmo tempo, olhe lá para fora, pela janela. Está vendo toda aquela gente? Aqueles prédios do outro lado da piazza? Os carros da imprensa? Os turistas? Estão todos provavelmente dentro do raio da explosão. O senhor tem de agir agora. O Camerlengo concordou, apático. Vitória ficou frustrada. Olivetti convencera todos de que havia tempo de sobra. Mas Vitória sabia que, se a notícia do problema no Vaticano vazasse, toda a área estaria cheia de espectadores em questão de minutos. Ela presenciara uma cena assim certa vez do lado de fora do prédio do parlamento suíço. Durante um incidente envolvendo reféns e uma bomba, milhares de pessoas haviam se reunido diante do prédio para assistir ao desenlace da situação. Apesar dos avisos da polícia de que era perigoso permanecer ali, a multidão aglomerava-se cada vez mais perto do edifício. Nada desperta mais o interesse humano do que a tragédia. Signore, o homem que matou meu pai está à solta por aí. Cada célula do meu corpo deseja sair daqui correndo para caçá-lo. Mas estou aqui no seu escritório porque me sinto responsável pelo senhor. Pelo senhor e pelos outros. Há vidas em perigo, signore. Está me ouvindo? O Camerlengo não respondeu. Vitória escutava seu próprio coração em disparada. Por que a guarda suíça não conseguirá rastrear a maldita ligação? O assassino Illuminati é a chave de tudo. Ele sabe onde está a antimatéria e, diabos, também sabe onde estão os cardeais. É só pegar o assassino e tudo se resolve. Vitória percebeu que estava começando a se sentir desestabilizada, um tipo estranho de angústia dos tempos da infância de que se lembrava apenas vagamente, dos anos de orfanato, da falta de instrumentos para lidar com a frustração. Agora você tem os instrumentos, disse a si mesma, sempre tem. Não adiantava, porém. Seus pensamentos interferiam, estrangulando-a. Ela era uma pesquisadora, uma pessoa cuja função era resolver problemas. Mas aquele problema não tinha solução. Quais os dados de que precisa? Disse a si mesma para respirar fundo e, pela primeira vez na vida, não conseguiu. Estava sufocada. A cabeça de Langdon doía, ele tinha a sensação de estar somente no limiar da racionalidade. Observava Vitória e o Camerlengo, mas sua visão estava nublada por imagens horrendas, explosões, o alvoroço da imprensa, o espolcar dos flashes das máquinas fotográficas, 4 corpos marcados a fogo. Shaitan. Lúcifer. Aquele que traz a luz. Satã. Afastou as imagens demoníacas de sua mente. Terrorismo calculado, lembrou a si mesmo, agarrando-se à realidade. Caos planejado. Recordou-se de um seminário em Radcliffe de que participará como ouvinte quando estava pesquisando o simbolismo pretoriano. Desde então, modificara sua maneira de ver os terroristas. O terrorismo, começara o professor, tem um objetivo em especial. Qual é? Matar pessoas inocentes? Arriscou um aluno. Incorreto. A morte é apenas um subproduto do terrorismo. Uma exibição de força? Não. Não existe forma mais fraca de persuasão. Causar terror. Sendo muito conciso, sim. Simplesmente, o objetivo do terrorismo é criar terror e medo. O medo abala a confiança nas instituições. Enfraquece o inimigo de dentro para fora, causa inquietação nas massas. Escrevam isto, o terrorismo não é uma expressão de raiva. O terrorismo é uma arma política. Quando se acaba com a fachada de infalibilidade de um governo, acaba-se com a fé do povo. Perda de fé. Seria esta a questão? Langdon imaginava como os cristãos de todo o mundo reagiriam quando soubessem que 4 cardeais haviam sido sacrificados como se fossem cães mutilados. Se a fé de um religioso consagrado não era capaz de protegê-lo das maldades de Satã, que esperança restava para nós? A cabeça de Langdon latejava mais agora, ouvindo vozes ao longe sobrepondo-se umas às outras. A fé não protege ninguém. Remédios e airbags é que protegem as pessoas. Deus não protege ninguém. A inteligência, sim. Esclarecimento. Tenha fé somente em algo com resultados tangíveis. Há quanto tempo não se ouve falar que alguém andou sobre a água?
Os milagres modernos são realizados pela ciência, computadores, vacinas, estações espaciais, até o milagre divino da criação. A matéria vinda do nada em um laboratório. Quem precisa de Deus? Não. A ciência é Deus. A voz do assassino ressoava na mente de Langdon. Meia-noite, progressão matemática da morte, sacrifici Virginina ao altar e disse Enza. Então, de súbito, como uma multidão que se dispersa ao ouvir um tiro, as vozes se foram. Robert Langdon levantou-se num pulo. Sua cadeira caiu para trás, batendo com força no chão de mármore. Vitória e o Camerlengo tiveram um sobressalto. Deixei escapar, Langdon murmurava, como se estivesse enfeitiçado. Estava bem na minha frente. Deixou escapar o quê? Perguntou Vitória. Langdon dirigiu-se para o padre. Padre, durante 3 anos requeri acesso aos arquivos do Vaticano. O acesso me foi negado 7 vezes. Senhor Langdon, sinto muito, mas este não é o momento apropriado para fazer queixas como essa. Preciso ter acesso imediatamente. Os 4 cardeais desaparecidos. Talvez eu consiga descobrir onde eles vão ser mortos. Vitória olhava fixo para ele, certa de não ter compreendido bem. O Camerlengo tinha a expressão perturbada de alguém que está sendo vítima de uma brincadeira cruel. Espera que eu acredite que essa informação está em nossos arquivos? Não posso prometer localizá-la a tempo, mas, se me deixar entrar, Sr. Langdon, tenho de estar na Capela Sistina dentro de 4 minutos. Os arquivos estão do outro lado da cidade. Você está falando sério, não está? Interrompeu Vitória, encarando Langdon, parecendo entender a intensidade de seu empenho. Não é hora para brincadeiras, respondeu Langdon. Padre, disse Vitória, dirigindo-se ao Camerlengo, se houver uma chance, por menor que seja, de sabermos onde essas mortes vão ocorrer, poderíamos cercar os locais e os arquivos? Insistiu o Camerlengo. Como é possível que contenham alguma pista? Se eu fosse explicar, disse Langdon, gastaria um tempo que o senhor não tem. Mas, se eu estiver certo, podemos usar as informações para pegar o assassino. O Camerlengo esforçava-se para acreditar, mas não conseguia. Os códices mais sagrados da cristandade encontram-se naquele arquivo. Tesouros que eu próprio não tive o privilégio de ver. Estou ciente disso. O acesso só é autorizado por decreto do curador e do Conselho dos Bibliotecários Vaticanos. Ou, completou Langdon, por mandado papal. Está escrito em todas as cartas de recusa que seu curador me mandou. O Camerlengo concordou. Não quero ser indelicado, insistiu Langdon, mas, se não me engano, o mandado papal sai deste escritório. Que eu saiba, hoje é o senhor quem está incumbido dessa função. Considerando-se as circunstâncias. O Camerlengo tirou um relógio de bolso de sua batina e consultou-o. Sr. Langdon, estou preparado para dar minha vida, literalmente, para salvar a igreja esta noite. Langdon viu apenas a verdade refletida no olhar do padre. Esse documento, disse o Camerlengo, o senhor acredita realmente que está aqui? E que pode nos ajudar a localizar as 4 igrejas? Eu não teria feito inúmeras solicitações de acesso se não estivesse convencido disso. A Itália é um tanto longe demais para se vir ao acaso quando se vive de um salário de professor. O documento é um antigo, por favor, o Camerlengo interrompeu-o, perdoe-me. Minha cabeça não consegue processar nenhum detalhe a mais neste momento. O senhor sabe onde os arquivos secretos estão? Langdon sentiu uma onda de excitação. Atrás do portão de Santana. Estou impressionado. A maioria dos estudiosos pensa que se chega lá por uma porta secreta atrás do trono de São Pedro. Não. Ali fica o archivio Delia Reverenda de Fabrica de S. Pietro. Um engano comum. Um bibliotecário docente acompanha todos os que entram em todas as ocasiões. Esta noite, não há nenhum docente, todos saíram do Vaticano. O que me pede é um acesso com carta branca. Nem os nossos cardeais entram lá sozinhos. Vou tratar os seus tesouros com o maior respeito e cuidado. Seus bibliotecários não vão encontrar qualquer vestígio da minha presença. Os sinos de São Pedro começaram a tocar. O Camerlengo verificou a hora em seu relógio. Preciso ir, fez uma pausa tensa e olhou para Langdon. Vou mandar um guarda suíço encontrá-lo no local dos arquivos. Sr. Langdon, estou depositando minha confiança no senhor. Agora, vá. Langdon não encontrou palavras. O jovem padre parecia agora ter um porte e uma presença quase sobrenaturais. Estendeu a mão e apertou o ombro de Langdon com uma força surpreendente. Quero que encontre o que vai procurar. E depressa. Capítulo 46. Os arquivos secretos do Vaticano estão situados na extremidade do Pátio Borgia, em uma elevação a que se chega pelo Portão de Santana.
Contém mais de 20.000 volumes, dizem, guarda tesouros como os diários perdidos de Leonardo da Vinci até livros não publicados da Bíblia Sagrada. Langdon atravessou com passadas vigorosas a deserta via della Fondamenta rumo aos arquivos, mal acreditando que lhe fora concedido o acesso tão ambicionado. Vitória seguia a seu lado, acompanhando-o sem o menor esforço. O cabelo dela ondulava levemente à brisa e Langdon aspirava seu perfume de amêndoa. Sentiu seus pensamentos se dispersarem e fez um esforço para se concentrar. Vitória disse, vai me contar o que vamos procurar? Um livrinho escrito por um sujeito chamado Galileu. Você não perde tempo, comentou ela, surpresa. O que há nele? Supõe-se que contenha algo chamado e o cego. A indicação, a senha? Pista, sinal, depende da sua tradução. Indicação para quê? Langdon apertou o passo. Para um local secreto. Os Illuminati do tempo de Galileu precisavam se proteger do Vaticano e por isso criaram um local de reuniões ultra-secreto aqui em Roma, a que chamaram de Igreja da Iluminação. Muita audácia chamar de igreja um antro satânico. Langdon abanou a cabeça. Os Illuminati de Galileu não eram nem um pouco satânicos. Eram cientistas que reverenciavam o conhecimento, as luzes. Seu ponto de encontro era apenas o lugar onde podiam se encontrar em segurança e discutir tópicos proibidos pelo Vaticano. Embora se saiba que esse lugar existiu, até agora ninguém jamais o localizou. Quer dizer que os Illuminati sabiam manter segredo. Sem dúvida. Na realidade, eles nunca revelaram a localização de seu esconderijo para ninguém mais fora da fraternidade. Esse segredo protegia-os, mas, ao mesmo tempo, criava um problema quando se tratava de recrutar novos membros. Não poderiam crescer se não fizessem propaganda, disse Vitória, as pernas e o raciocínio acompanhando perfeitamente. Exato. Rumores sobre a fraternidade de Galileu começaram a correr por volta de 1630, e cientistas de todo o mundo fizeram peregrinações secretas a Roma na esperança de se juntar aos Illuminati, ávidos por uma oportunidade de olhar através do telescópio de Galileu e ouvir as ideias do mestre. Infelizmente, porém, por causa do sigilo mantido pelos Illuminati, os cientistas que chegavam em Roma nunca sabiam aonde ir para assistir às reuniões ou a quem se dirigir com segurança. Os Illuminati queriam sangue novo, mas não podiam se arriscar divulgando seu paradeiro. Era então uma situazione senza soluzione, comentou Vitória. Pois é. Um beco sem saída, como se diz. E o que eles fizeram? Eram cientistas, portanto examinaram o problema e encontraram uma solução. Uma solução brilhante, para ser franco. Os Illuminati criaram uma espécie de mapa engenhoso que orientava os cientistas para seu refúgio. Vitória diminuiu o passo, cética. Um mapa. Meio imprudente. Se uma cópia caísse nas mãos erradas, não havia possibilidade, disse Langdon. Não existiam cópias em lugar algum. Não era o tipo de mapa que cabe em uma folha de papel. Era enorme. Uma trilha marcada de várias maneiras através da cidade. Vitória diminuiu ainda mais o passo. Setas pintadas nas calçadas? De certo modo, sim, mas com mais sutileza. O mapa consistia em uma série de marcos simbólicos disfarçados cuidadosamente em locais públicos pela cidade afora. Um marco levava ao outro, e assim por diante, formando uma trilha que acabava levando ao refúgio dos Illuminati. Vitória olhou-o de soslaio. Parece mais uma caça ao tesouro. Langdon sorriu timidamente. E realmente não deixa de ser. Os Illuminati chamavam a sua sequência de marcos de Caminho da Iluminação e quem quer que desejasse fazer parte da fraternidade tinha de segui-la toda até o fim. Uma espécie de teste. Mas, se o Vaticano quisesse encontrar os Illuminati, argumentou Vitória, bastaria que também seguisse os marcos. Não. O caminho estava oculto. Era um quebra-cabeça, construído de tal forma que apenas determinadas pessoas teriam a capacidade de encontrar os marcos e adivinhar onde estava escondida a igreja dos Illuminati. Os Illuminati pretendiam que fosse uma espécie de iniciação, funcionando não apenas como medida de segurança mas também como um processo de seleção em que somente os cientistas mais brilhantes chegassem à sua porta. Não pode ser. No século XVII, os homens do clero estavam entre os mais instruídos do mundo. Se esses marcos ficavam em lugares públicos, com certeza existiriam homens do Vaticano capazes de encontrá-los. Sem dúvida, disse Langdon, se eles soubessem dos marcos. Mas não sabiam. E nunca perceberam a existência dos marcos porque os Illuminati os prepararam de uma forma que os clérigos jamais suspeitariam que fossem o que eram. Utilizaram um método que em simbologia é chamado de dissimulação. Camuflagem. Langdon surpreendeu-se. Você conhece o termo. Dissimulazione, disse ela. A melhor forma de defesa da natureza. Experimente achar um peixe-trombeta flutuando verticalmente no meio da vegetação marinha. Pois é. Os Illuminati empregaram o mesmo conceito. Criaram marcos que desapareciam contra o pano de fundo da antiga Roma. Não podiam usar ambigramas nem simbologia científica porque seria um recurso visível demais, de modo que convocaram um artista Illuminatus, o mesmo prodígio anônimo que criará seu símbolo ambigramático Illuminati e encomendarão-lhe 4 esculturas. Esculturas Illuminati?
Sim, esculturas que deveriam seguir duas rigorosas diretrizes. Primeiro, serem parecidas com o resto das obras de arte de Roma, serem obras de arte que o Vaticano nunca desconfiasse que pertenciam aos Illuminati. Arte religiosa. Langdon concordou, animado, falando agora mais depressa. E a segunda diretriz eram os temas das 4 esculturas, que tinham de ser muito específicos. Cada uma delas teria de ser um tributo sutil a um dos elementos da ciência. 4 elementos. Disse Vitória. Há mais de 100. Não no século XVII, lembrou Langdon. Todos os alquimistas acreditavam que o universo se constituía de apenas 4 substâncias, terra, ar, fogo e água. A cruz primitiva, Langdon sabia, era o símbolo mais comum dos 4 elementos, 4 braços representando terra, ar, fogo e água. Além disso, entretanto, existiam literalmente dezenas de ocorrências simbólicas de terra, ar, fogo e água através da história, os ciclos da vida pitagóricos, o Hongfan chinês, os rudimentos junguianos do feminino e do masculino, os quadrantes do zodíaco. Até os muçulmanos reverenciavam os 4 elementos, embora no Islã fossem conhecidos como quadrados, nuvens, raios e ondas para Langdon. Porém, era um uso mais moderno que sempre lhe dava arrepios, os 4 graus místicos de iniciação absoluta dos maçons, terra, ar, fogo e água. Vitória estava um pouco zonza. Quer dizer que esse artista Illuminati criou 4 obras de arte que pareciam religiosas, mas eram na realidade tributos à terra, ao ar, ao fogo e à água? Exatamente, disse Langdon, dobrando na via Sentinel em direção aos arquivos. As peças misturaram-se ao mar de arte religiosa espalhado por Roma. Doando essas obras anonimamente para igrejas específicas e usando sua influência política, a fraternidade instalou as 4 peças em igrejas criteriosamente escolhidas em Roma. Cada uma delas, é claro, era um marco apontando sutilmente para a igreja seguinte onde estava o próximo marco. Funcionava como uma trilha de pistas disfarçada de arte religiosa. Se um candidato a Illuminati encontrasse a primeira igreja e o marco que correspondia à terra, podia seguir para o do ar, depois para o do fogo, o da água e, por fim, para a igreja da iluminação. Vitória achava a explicação cada vez menos clara. E tudo isso tem alguma coisa a ver com pegarmos o assassino Illuminati? Langdon riu e deu a última cartada. Ah, claro. Os Illuminati tinham uma denominação muito especial para essas 4 igrejas. Os altares da ciência. Vitória franziu a testa. Desculpe, mas isso não significa. Ela parou de falar. El altare di Cienza. Exclamou. O assassino Illuminati. Ele disse que os cardeais seriam sacrifícios de virgens nos altares da ciência. Langdon sorriu para ela. 4 cardeais, 4 igrejas. Os 4 altares da ciência. Ela estava assombrada. Quer dizer que as 4 igrejas onde os cardeais vão ser sacrificados são as mesmas que marcam o antigo caminho da iluminação? Acredito que sim. Mas por que o assassino nos daria essa pista? Por que não? Poucos historiadores sabem sobre essas esculturas. Ainda por cima, pouquíssimos acreditam que existam. E sua localização permaneceu secreta por 400 anos. De certos Illuminati confiavam que o segredo fosse mantido por mais 5 horas. Além disso, eles não precisam mais do caminho da iluminação. Seu refúgio secreto provavelmente já desapareceu faz tempo. Vivem no mundo moderno. Encontram-se em salas de reuniões da presidência de bancos, em restaurantes de clubes e campos de golfe particulares. Esta noite, querem tornar públicos seus segredos. É o seu grande momento. A grande revelação. Langdon temia que a grande revelação dos Illuminati viesse acompanhada de mais uma característica paralela que ele ainda não mencionara. As 4 marcas a fogo. O assassino declarara que cada cardeal seria marcado com um símbolo diferente. Para provar que as lendas antigas são verdade, dissera ele. A lenda das 4 marcas ambigramáticas era tão antiga quanto os próprios Illuminati, terra, ar, fogo, água, 4 palavras trabalhadas em perfeita simetria. Como a palavra Illuminati. Cada cardeal deveria ser marcado com um dos antigos elementos da ciência. O boato de que as 4 marcas eram em inglês e não em italiano ainda servia de tema de discussão entre os historiadores. O inglês parecia ser um desvio fortuito da sua língua natural, e os Illuminati não faziam nada ao acaso. Langdon enveredou pelo caminho revestido de tijolos diante do prédio dos arquivos. Imagens horripilantes agitavam sua mente. O plano geral dos Illuminati começava a revelar sua paciente grandiosidade. A fraternidade jurara manter-se na surdina por quanto tempo fosse necessário, acumulando influência e poder suficientes para que pudesse reemergir sem medo, declarar sua posição e lutar por sua causa em plena luz do dia. Sem se esconder mais. Alardeando seu poder, confirmando os mitos conspiratórios. Aquela noite seria uma façanha publicitária mundial. Vitória anunciou, lá vem nosso acompanhante. Langdon levantou a cabeça e viu um guarda suíço atravessando às pressas um gramado adjacente em direção à porta da frente. Quando o guarda avistou os 2, parou. Olhou para eles como se estivesse tendo uma alucinação. Sem dizer palavra, virou-se de costas e pegou seu walkie-talkie.
Aparentemente sem acreditar no que lhe haviam mandado fazer, o guarda falou em tom urgente com a pessoa do outro lado. Langdon não conseguiu decifrar a vociferação que o rapaz ouviu de volta, mas a mensagem era bem clara. O guarda se encolheu, guardou o walkie-talkie e virou-se para eles com uma cara aborrecida. Mudo, conduziu-os para o interior do prédio. Passaram por 4 portas de aço, 2 entradas fechadas com chave privativa, desceram uma comprida escadaria que dava em um saguão com 2 fechaduras digitais. Atravessaram uma série de portões eletrônicos e chegaram à extremidade de um longo corredor, diante de largas portas duplas de carvalho. O guarda parou, examinou-os de alto a baixo outra vez, resmungando, encaminhou-se para uma caixa metálica presa na parede. Destrancou-a e digitou um código. As portas emitiram um zumbido e a cavilha se abriu. O guarda voltou-se, falando com eles pela primeira vez. Os arquivos estão atrás daquelas portas. Recebi instruções para acompanhá-los até este ponto e voltar para cumprir outras ordens. Vai embora? Perguntou Vitória. A guarda suíça não tem acesso aos arquivos secretos. Os senhores estão aqui somente porque meu comandante recebeu uma ordem direta do Camerlengo. Mas como vamos sair? Segurança monodirecional. Não terão dificuldade alguma. Sendo aquilo tudo o que tinha para dizer, o guarda girou nos calcanhares e marchou para a saída. Vitória fez um comentário qualquer, mas Langdon não a escutou. Sua mente estava concentrada nas portas duplas à sua frente, conjeturando que mistérios guardariam. Capítulo 47. Apesar de saber que estava em cima da hora, o Camerlengo Cano Ventresca ia andando devagar. Precisava de um tempo a sós para ordenar seus pensamentos antes de fazer a prece de abertura. Tanta coisa estava acontecendo. Seguindo pela ala norte, imerso em sombria solidão, o desafio dos últimos 15 dias pesava em cada um de seus ossos. Cumprirá seus santos deveres ao pé da letra. Como determinava a tradição do Vaticano, logo depois da morte do Papa, o Camerlengo constatara pessoalmente o óbito pousando os dedos na artéria carótida do pontífice, escutara se ainda respirava e em seguida chamara pelo nome 3 vezes. Por lei, não havia autópsia. Então, ele selara o quarto de dormir do Papa, destruir o anel do pescador e o sinete usado para fazer os selos de chumbo e tomar as providências necessárias para as exéquias. Tendo terminado, iniciará os preparativos para o conclave. Conclave, pensou. A barreira final a ultrapassar. Era uma das mais antigas tradições da cristandade. Hoje em dia, pelo fato de em geral o resultado do conclave já ser conhecido antes do seu começo, o processo era criticado, considerado obsoleto, visto mais como uma paródia do que uma eleição. O Camerlengo sabia, porém, que isso se devia a uma falta de compreensão. O conclave não era uma eleição. Era uma antiga e mística transferência de poder. A tradição não tinha idade, o segredo, as tiras de papel dobradas, a queima das cédulas, a mistura de antigos produtos químicos, os sinais de fumaça. À medida que o Camerlengo se aproximava através das logias de Gregório XIII, pensava se o cardeal Mortati já estaria em pânico àquela altura. Mortati com certeza já percebera a ausência dos Preferiti. Sem eles, a votação entraria pela noite adentro. A indicação de Mortati para grande eleitor, o Camerlengo se tranquilizava, fora uma boa escolha. O homem era um livre-pensador e podia falar com franqueza. O conclave daquela noite precisaria mais do que nunca de um líder. Quando chegou ao topo da escadaria real, teve a sensação de que se encontrava no precipício de sua vida. Dali já se ouvia o rumor de atividade na Capela Sistina, lá embaixo, o burburinho inquieto de 165 cardeais. 161 cardeais, corrigiu-se. Por um instante, o Camerlengo estava caindo, mergulhando no inferno, com pessoas gritando, labaredas envolvendo, pedras e sangue caindo do céu como chuva. E, depois, o silêncio. Quando a criança acordou, estava no céu. Tudo em torno dela era branco. A luz era ofuscante e pura. Havia gente que dizia que um menino de 10 anos não seria capaz de compreender o céu, mas o jovem Carlo Ventresca sabia muito bem o que era o céu. Estava no céu naquele momento. Onde mais poderia estar? Na sua breve década de existência na Terra, Carlo sentirá a majestade de Deus, o som atroador do órgão, os domos grandiosos, as vozes elevando-se em cânticos, os vitrais, o reluzir do bronze e do ouro. Maria, a mãe de Cano, levava-o à missa todos os dias. Por que vamos à missa todos os dias? Perguntava ele, não que se importasse. Porque prometia a Deus, ela respondia. E uma promessa que se faz a Deus é a mais importante de todas. Jamais quebre uma promessa a Deus. Cano prometeu a ela que nunca o faria. Amava sua mãe mais do que tudo no mundo. Ela era seu santo anjo. Às vezes, chamava-a de Maria Benedetta Maria Bendita, embora ela não gostasse nem um pouco disso.
Ajoelhava junto dela para rezar, sentindo o doce perfume de seu corpo e escutando o murmúrio da sua voz passando as contas do rosário. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Onde está meu pai? Carlo perguntava, já sabendo que seu pai morrera antes de seu nascimento. Deus é seu pai agora, era a resposta de sempre. Você é um filho da igreja. Cano adorava aquilo. Sempre que sentir medo, ela explicava, lembre-se que agora Deus é seu pai. Ele vai tomar conta de você e protegê-lo para sempre. Deus tem grandes planos para você, Cano. O menino sabia que ela tinha razão. Já era capaz de sentir Deus em seu sangue. Sangue. Sangue caindo do céu como chuva. Silêncio. E o céu depois. O céu de Cano, o menino aprendeu quando as luzes ofuscantes foram desligadas, era na realidade a unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Clara, nos arredores de Palermo. Cano foi o único sobrevivente de um atentado terrorista à bomba que demolira a capela onde ele e a mãe estavam assistindo à missa durante o período de férias. Os jornais chamaram a sobrevivência de Cano de Milagre de São Francisco. Por alguma razão desconhecida, Carlo afastara-se da mãe minutos antes da explosão e entrará em uma alcova protegida para apreciar uma tapeçaria que representava a história de São Francisco. Deus me chamou ali, concluiu ele. Queria me salvar. Carlo delirava de dor. Ainda via sua mãe, ajoelhada no banco da igreja, soprando-lhe um beijo e, em seguida, com um estrondo, seu corpo docemente perfumado despedaçar-se. Ainda sentia na boca o gosto da maldade humana. Choveu sangue. O sangue de sua mãe. Maria bendita. Deus vai tomar conta de você e protegê-lo para sempre, dissera sua mãe. Mas onde estava Deus agora? Então, como uma manifestação mundana da verdade de sua mãe, um sacerdote foi ao hospital. Não era um sacerdote qualquer. Era um bispo. Rezou junto à cama de Carlo. O milagre de São Francisco. Quando Cano se recuperou, o bispo providenciou para que ele fosse morar em um pequeno monastério ligado à catedral onde o bispo exercia sua jurisdição. Carlo vivia ali e ali tinha aulas com os monges. Chegou a ser coroinha de seu novo protetor. O bispo sugeriu que Carlo fosse para uma escola secundária, mas o menino não quis. Não podia estar mais feliz em seu novo lar. Agora vivia de fato na casa de Deus. Toda noite, Carlo rezava por sua mãe. Deus me salvou por alguma razão, pensava. Que razão? Quando completou 16 anos, de acordo com a lei italiana, foi obrigado a prestar 2 anos de serviço militar. O bispo disse a Carlo que ele seria dispensado desse dever se entrasse para o seminário. Carlo respondeu que planejava entrar para o seminário, mas que primeiro precisava entender a maldade. O bispo não compreendeu. Carlo explicou que, se ia passar a vida na igreja lutando contra a maldade, primeiro precisava entendê-la. Não imaginava lugar melhor para entender a maldade do que no exército. O exército usava armas e bombas. Uma bomba matou minha mãe bendita. O bispo tentou dissuadi-lo, mas Carlo já se decidirá. Tenha cuidado, filho, dissera-lhe o bispo. E lembre-se de que a igreja o aguarda quando voltar. Os 2 anos do serviço militar de Cano foram terríveis. A juventude dele se passará em silêncio e reflexão. No exército, porém, não havia sossego para se refletir. O barulho era incessante. Máquinas enormes por toda parte. Nenhum momento sequer de paz. Apesar de soldados irem à missa uma vez por semana no quartel, Cano não sentia a presença de Deus nos seus companheiros. O caos enchia demais as mentes deles para que vissem Deus. Carlo detestava sua nova vida e ansiava por voltar para casa. Mas estava determinado a perseverar. Ainda não entendia a maldade. Recusava-se a dar um tiro, e assim os militares ensinaram-no a pilotar um helicóptero do serviço médico. Carlo não gostava do ruído nem do cheiro do helicóptero, mas ao menos o deixavam voar pelo céu e ficar mais próximo de sua mãe. Ao ser informado de que seu treinamento de piloto incluía aprender a saltar de paraquedas, o rapaz ficou apavorado. Não tinha opção, porém. Deus vai me proteger, disse a si mesmo. Seu primeiro salto de paraquedas foi a mais estimulante experiência física de sua vida. Era como voar com Deus. Depois, ele jamais se cansava daquilo, o silêncio. A sensação de flutuar, enxergar o rosto de sua mãe nas nuvens brancas ondulantes enquanto ele pairava na descida à terra. Deus tem planos para você, Carlo. Assim que saiu do exército, Cano entrou para o seminário. Tudo acontecerá 23 anos antes. Agora, enquanto descia a escadaria real, o camerlengo Carlo Ventresca tentava compreender a cadeia de acontecimentos que o fizera chegar àquela extraordinária encruzilhada. Abandone todo o medo, disse a si próprio, e entregue esta noite a Deus. Avistava a grande porta de bronze da Capela Sistina devidamente protegida por 4 guardas suíços. Os guardas destrancaram a porta e abriram-na. Lá dentro, todas as cabeças se viraram para a porta. O camerlengo passou os olhos pelos homens diante dele, vestidos de batinas negras e faixas vermelhas na cintura. Compreendeu quais eram os planos que Deus lhe reservara.
O destino da igreja fora colocado em suas mãos. Ele fez o sinal da cruz e entrou na capela. Capítulo 48. Gunter Glick, jornalista da BBC, estava suando, sentado dentro do furgão da emissora que fora estacionado na extremidade leste da Praça de São Pedro e amaldiçoando seu editor. Embora a primeira matéria mensal de Glick tivesse voltado da mesa do editor coberta de elogios, engenhoso, perspicaz, confiável, cá estava ele na cidade do Vaticano fazendo o plantão do Papa. Procurava convencer-se de que trabalhar para a BBC dava muito mais credibilidade do que ficar inventando um monte de lixo para o British Tatler, mas ainda assim aquilo não era propriamente a ideia que ele fazia de ser repórter. A tarefa de Glick era simples. Chegava a ser um insulto, de tão simples. Tinha de ficar sentado esperando um bando de velhos gagás elegerem seu próximo chefe, depois sair do carro e gravar uma reportagem de 15 segundos ao vivo com o Vaticano ao fundo. Genial! Glick mal acreditava que a BBC ainda deslocasse repórteres para cobrir aquela baboseira. Não há nenhuma rede de notícias norte-americana aqui esta noite. Claro que não. Porque os garotões de lá sabiam como fazer as coisas. Eles assistiam à CNN, faziam uma sinopse e depois filmavam sua reportagem ao vivo diante de uma tela azul, superpondo vídeos de arquivo para obter um pano de fundo realista. A MSNBC usava até máquinas de vento e chuva de estúdio para maior autenticidade. Os espectadores não queriam mais a verdade, queriam diversão. Glick olhou através do para-brisa e sentiu-se cada vez mais deprimido. A montanha grandiosa da cidade do Vaticano erguia-se à sua frente como um melancólico lembrete das coisas que os homens podiam realizar quando se empenhavam por elas. O que realizei de bom na minha vida? Refletiu em voz alta. Nada. Então, desista, disse uma voz feminina atrás dele. Glick deu um pulo. Quase se esquecera de que não estava sozinho. Virou-se para o banco de trás, onde a operadora de câmera Shinita Makri estava sentada polindo suas lentes. Ela estava sempre polindo as lentes. Shinita era negra, embora preferisse ser chamada de afro-americana, e também um tanto rude e danada de esperta. Não deixava passar nada. Era meio estranha, mas Glick gostava dela. E ele com certeza estava precisando de companhia naquele momento. Qual é o problema, Guntum? Perguntou Shinita. O que estamos fazendo aqui? Ela continuou a polir as lentes. Presenciando um acontecimento empolgante. Uma porção de velhos trancados no escuro é empolgante? Você sabe que vai direto para o inferno, não sabe? Já estou nele. Conte por que está tão aborrecido. Parecia a mãe dele falando. Eu só queria me distinguir de alguma forma no meu trabalho. Você escreveu para o British Tatler. Mas nada que tivesse impacto. Ah, deixe disso, soube que você escreveu um artigo sensacional sobre a vida sexual secreta da rainha com extraterrestres. Obrigado. Ei, as coisas estão melhorando, hoje você vai fazer seus primeiros 15 segundos da história da TV, Glick resmungou. Já conseguia até ouvir as palavras do âncora, obrigado Gunter, grande reportagem. E o âncora passaria para a meteorologia. Devia ter tentado conseguir um lugar de âncora. Makri riu. Sem experiência? E com essa barba? Nem pensar. Glick correu os dedos pelo tufo avermelhado de cabelo em seu queixo. A barba me faz parecer mais inteligente. Ainda bem que o telefone celular do furgão tocou, interrompendo mais um comentário sobre os fracassos de Glick. Talvez seja a editoria, disse ele, de repente esperançoso. Será que vão querer as últimas notícias ao vivo? Dessa história? Riu Makri. Você continua sonhando, hein? Glick atendeu ao telefone com sua melhor voz de âncora. Gunter Glick, BBC. Cobertura ao vivo da cidade do Vaticano. O homem do outro lado tinha um sotaque árabe carregado. Escute com atenção o que tenho para dizer, disse o homem. Daqui a pouco, vou fazer a sua vida inteira mudar. Capítulo 49. Langdon e Vitória ficaram sozinhos diante das portas duplas que levavam ao santuário dos arquivos secretos. A decoração do lugar onde estavam era uma mistura incongruente de tapetes sobre pisos de mármore e câmeras de segurança instaladas ao lado de querubins esculpidos no teto. Langdon apelidou-a de Estéreo Renascença. Ao lado da entrada em arco havia uma pequena placa de bronze. Archivio Vaticano. Curatore, Padre Jaqui Tommaso.
Langdon reconheceu o nome do curador, que vinha nas cartas de recusa empilhadas em cima de sua escrivaninha, em casa. Caro Sr. Langdon, lamento informar que... Lamento. Pois sim. Desde que começara o reinado de Jackie Tommaso, Langdon jamais encontrara um único acadêmico americano não católico que tivesse recebido autorização para visitar os arquivos secretos do Vaticano. E o guardiano, chamavam-no os historiadores. Jackie Tommaso era o bibliotecário mais severo do mundo. Ao abrir as portas e entrar no recinto, Langdon quase esperava encontrar o padre Jackie envergando uniforme militar e capacete, montando guarda com uma bazuca na mão. O espaço, porém, estava deserto. Silêncio. Luz suave. Archivio Vaticano. Um dos sonhos de sua vida. Quando correu os olhos pelo aposento sagrado, sua primeira reação foi de vergonha. Percebeu que romântico empedernido ele era. A imagem que fizera durante tantos anos daquele lugar não poderia ser mais inexata. Imaginar estantes empoeiradas até o alto cheias de livros esfrangalhados, padres catalogando os volumes à luz de velas e de janelas com vitrais, monges examinando rolos de pergaminhos. A realidade nem chegava perto. À primeira vista, a sala parecia um hangar escuro de companhia aérea no qual alguém tivesse construído umas 12 quadras independentes de squash. Langdon evidentemente sabia para que serviam os recintos de paredes de vidro. Não se surpreendeu ao encontrá-los, a umidade e o calor deterioravam antigos velinos e pergaminhos e a conservação adequada exigia câmaras herméticas como aquelas, cubículos vedados que impediam a penetração da umidade e dos ácidos naturais do ar. Langdon já estivera dentro de câmaras herméticas muitas vezes, mas sempre haviam sido experiências perturbadoras, mais ou menos como entrar em um container fechado onde o oxigênio fosse controlado por um bibliotecário. As câmaras eram escuras, espectrais mesmo, vagamente delineadas por pequenas luminárias em forma de cúpula na extremidade de cada conjunto de estantes. Em meio às trevas daquelas células, Langdon percebia a presença dos gigantes fantasmagóricos, fila após fila de imensas estantes carregadas de história. Era uma coleção e tanto. Vitória também parecia deslumbrada. Ao lado dele, contemplava em silêncio os gigantescos cubos transparentes. Tinham pouco tempo e por isso Langdon não o desperdiçou nem um pouco vasculhando a sala mal iluminada em busca de um catálogo, uma enciclopédia encadernada onde estivesse catalogada a coleção da biblioteca. Tudo o que viu foi o brilho de uma porção de terminais de computador espalhados pela sala. Parece que eles têm o Biblion. O índice é computadorizado. Vitória ficou esperançosa. O que deve acelerar as coisas? Langdon gostaria de sentir o mesmo entusiasmo, mas tinha a impressão de que a notícia não era tão boa assim. Dirigiu-se a um terminal e começou a digitar. Seus temores confirmaram-se instantaneamente. O método antigo teria sido melhor. Por quê? Ele se afastou do monitor. Por que livros de verdade não são protegidos por senhas? Será que os físicos são também hackers por natureza? Vitória sacudiu a cabeça. Só sei abrir ostras. Langdon respirou fundo e virou-se para o fantástico conjunto de câmaras diáfanas. Aproximou-se da que estava mais perto e tentou enxergar o sombrio interior. Por trás das paredes de vidro havia formas pouco definidas que Langdon identificou como as habituais prateleiras de livros, caixas de pergaminhos e mesas de leitura. Olhou para as etiquetas brilhando no alto de cada conjunto de estantes. Como em todas as bibliotecas, as etiquetas indicavam o assunto dos livros daquelas estantes. Foi lendo os dizeres e andando ao longo da barreira transparente. Pietro I. Eremi 0. Le Crociati. Urbano II. Levante, estão etiquetadas, disse ele, ainda caminhando. Mas não em ordem alfabética por autor. Não se surpreendeu. Arquivos antigos em geral não eram catalogados em ordem alfabética porque incluíam muitos autores desconhecidos. Também não os catalogavam pelos títulos porque muitos documentos históricos eram cartas sem título e fragmentos de pergaminhos. A maior parte da catalogação seguia a ordem cronológica. O que era desconcertante, no entanto, é que aquela arrumação também parecia não ser cronológica. Estavam perdendo um tempo precioso. Tenho a impressão de que o Vaticano tem seu próprio sistema de catalogação. Que surpresa! Ele examinou as etiquetas outra vez. Os documentos eram originários de muitos séculos, mas todas as palavras-chave, notou Langdon, estavam relacionadas entre si. Acho que a classificação é temática. Temática? Desaprovou a cientista Vitória. Não deve ser eficiente. Na realidade, refletiu Langdon, examinando-a mais de perto, talvez essa seja a forma mais inteligente de catalogação que já vi. Sempre insistira com seus alunos que procurassem compreender o tom e os temas predominantes de um período em vez de se prenderem a minúcias como datas e obras específicas. Os arquivos vaticanos, ao que parecia, haviam sido catalogados de acordo com uma filosofia semelhante. Grandes temas, tudo o que está nesta câmara, disse Langdon, mais confiante, séculos de material, tem a ver com as cruzadas. É o tema desta câmara em especial. Estava tudo ali, ele se deu conta. Relatos históricos, cartas, arte, dados sociopolíticos, análises modernas. Tudo junto para incentivar a compreensão mais profunda de um tópico. Brilhante.
Vitória franziu o senho. Mas os dados podem estar relacionados a múltiplos temas simultaneamente. É por isso que foi feita a remissão recíproca com marcadores especiais. Langdon apontou, através do vidro, para os marcadores de plástico colorido inseridos entre os documentos. Esses marcadores indicam documentos secundários localizados em outro lugar junto com seus assuntos principais. Certo, disse ela, aparentemente abandonando o assunto. Pôs as mãos na cintura e correu olhar pelo imenso espaço. Depois, dirigiu-se a Langdon. Então, professor, como é mesmo o nome dessa obra de Galileu que estamos procurando? Langdon não pôde deixar de sorrir. Ainda não acreditava muito que estava ali, naquele lugar. Está aqui, pensou. Em algum ponto dessa escuridão, está à espera. Venha atrás de mim, disse ele. Começou a percorrer com andar rápido a primeira passagem entre as câmaras lendo a etiqueta de identificação de cada uma delas. Lembra o que lhe contei sobre o caminho da iluminação? Como os Illuminati recrutavam novos membros usando um teste complexo. A caça ao tesouro, disse Vitória, seguindo. O desafio para os Illuminati, depois de terem instalado os marcos, foi achar uma forma de dizer à comunidade científica que o caminho existia. Lógico, comentou Vitória. Senão, ninguém saberia que era necessário procurá-lo. Sim, e mesmo que soubessem que existia, os cientistas não teriam como descobrir onde o caminho começava. Roma é enorme. Langdon passou para o corredor seguinte, examinando as etiquetas enquanto falava. Há uns 15 anos, alguns historiadores da Sorbonne e eu descobrimos uma série de cartas dos Illuminati cheias de referências ao signo. O sinal. O aviso sobre o caminho e onde ele começava. Isso. E, desde então, vários acadêmicos que estudam os Illuminati, inclusive eu, descobriram outras referências ao signo. Hoje em dia, é uma teoria aceita que a pista de fato existe e que Galileu a distribuiu profusamente pela comunidade científica sem que o Vaticano jamais soubesse. De que maneira? Não se sabe ao certo, mas o mais provável é que tenha sido através de publicações impressas. Ele publicou muitos livros e boletins ao longo dos anos. De que o Vaticano sem dúvida teve conhecimento. Coisa perigosa. É verdade. Mesmo assim, o signo foi distribuído. E ninguém jamais o encontrou. Jamais. O mais estranho é que, sempre que aparecem alusões ao signo, seja em diários maçônicos, antigas revistas científicas, cartas dos Illuminati ou outras fontes, ele costuma vir representado por um número. 666? Ele sorriu. Não, 503. Que significa o quê? Nenhum de nós foi capaz de descobrir. Fiquei fascinado com o número 503, tentando de tudo para encontrar seu significado, numerologia, referências cartográficas, latitudes. Langdon chegou ao fim daquela passagem, dobrou para um lado e continuou examinando rapidamente a fila seguinte de etiquetas e falando ao mesmo tempo. Durante muitos anos, o único indício possível que se tinha era o fato de 503 começar com o número 5, um dos dígitos sagrados dos Illuminati. Ele fez uma pausa. Algo me diz que você recentemente encontrou a resposta e que é por isso que estamos aqui. Correto, disse Langdon, permitindo-se um raro momento de orgulho por seu trabalho. Conhece um livro de Galileu chamado Diálogo? Claro. Famoso entre os cientistas como a suprema traição científica. Traição não era bem a palavra que Langdon teria usado, mas compreendia o que Vitória queria dizer. No início da década de 1630, Galileu quis publicar um livro endossando o modelo heliocêntrico do sistema solar formulado por Copérnico. O Vaticano, porém, só permitiria que o livro fosse lançado se Galileu incluísse nele provas igualmente convincentes do modelo geocêntrico adotado pela Igreja, um modelo que Galileu sabia estar completamente errado. Galileu não teve escolha senão ceder à exigência da Igreja e publicou um livro que dava o mesmo espaço para os dois modelos, o certo e o errado. Como deve saber, prosseguiu Langdon, apesar da concessão de Galileu, o diálogo ainda foi considerado herético e o Vaticano colocou o cientista em prisão domiciliar. Nenhuma boa ação passa sem punição. Langdon achou graça. É mesmo. Entretanto, Galileu era persistente. Enquanto estava preso em casa, escreveu secretamente um manuscrito menos conhecido que alguns estudiosos às vezes confundem com o diálogo. Esse livro se chama Discorsi. Vitória concordou. Sei qual é, Discursos sobre as Marés. Langdon parou, admirado por ela conhecer a obscura publicação sobre os movimentos dos planetas e seu efeito sobre as marés. Não se esqueça de que está falando com uma física italiana cujo pai idolatrava Galileu. Não eram os Discorsi, porém, que estavam procurando. Langdon explicou que aquele livro não foi o único trabalho de Galileu durante o seu confinamento. Os historiadores acreditavam que ele também escrevera um livreto pouco conhecido chamado Diagrama. Diagrama delia verità, citou. Diagrama da verdade. Nunca ouvi falar deste. Não me espanta. Diagrama foi o livro mais secreto de Galileu, supostamente uma espécie de tratado sobre fatos científicos que ele considerava verdadeiros, mas que não estava autorizado a divulgar. Como alguns dos seus manuscritos anteriores, Diagrama foi contrabandeado para fora de Roma por um amigo e discretamente publicado na Holanda.
O livrinho tornou-se muito popular no submundo científico europeu. Até que o Vaticano tomou conhecimento dele e iniciou uma campanha de queima de livros. Vitória agora estava intrigada. E você acha que diagrama continha a pista? O signo? A informação sobre o caminho da iluminação? Diagrama foi como Galileu fez a notícia correr. Disto estou certo. Langdon enveredou pela terceira fileira de câmaras de vidro e continuou examinando as etiquetas de identificação. Os arquivistas vêm procurando um exemplar do diagrama há anos. No entanto, com as queimas de livros promovidas pelo Vaticano e o baixo coeficiente de permanência do livro, este desapareceu da face da Terra. Coeficiente de permanência? A durabilidade. Os arquivistas classificam os documentos de 1 a 10 segundo sua integridade estrutural. Diagrama foi impresso em uma variedade muito frágil de papiro. Parece o material dos nossos lenços de papel modernos. Vida útil de pouco mais de um século. Por que não se usou um material mais forte? Foi uma determinação de Galileu para proteger seus seguidores. Dessa forma, qualquer cientista que fosse apanhado com um exemplar poderia simplesmente jogá-lo na água e o livro se dissolveria. Era um meio excelente de destruir uma prova, mas foi terrível para os arquivistas. Acreditasse que apenas um exemplar do diagrama tenha subsistido além do século XVIII. 1. Uma expressão encantada passou pelo rosto de Vitória enquanto ela corria os olhos pela sala. E está aqui. Confiscado pelo Vaticano na Holanda logo depois da morte de Galileu. Venho solicitando permissão para vê-lo há anos. Desde que percebi o que havia nele. Como se lesse a mente de Langdon, Vitória deslocou-se para o outro lado e começou a examinar a fileira seguinte, dobrando o ritmo da busca. Obrigado, disse ele. Procure etiquetas de referência que tenham alguma coisa a ver com Galileu, ciência, cientistas. Vai saber quando encontrar uma. Está bem, mas ainda não me contou como descobriu que a pista estava no diagrama. Teve alguma relação com o número que vocês sempre viam nas cartas dos Illuminati? 503. Por um instante, Langdon reviveu o momento da revelação inesperada, 16 de agosto. 2 anos atrás. Ele estava à margem de um lago, na festa de casamento do filho de um colega. O som de gaitas de fole repercutiu sobre as águas quando os noivos e acompanhantes fizeram sua entrada espetacular através do lago em uma barcaça. A embarcação fora decorada com flores e guirlandas. No casco, ostentava um número pintado em algarismos romanos, DCI. Curioso com o número, Langdon perguntou ao pai da noiva, por que o número 602? 602? Langdon apontou para a barcaça. DCI é 602 em algarismos romanos. O homem deu uma risada. Não são algarismos romanos. É o nome da barcaça. O DCI. O homem assentiu. O Dick e Connie II. Langdon ficou encabulado. Dick e Connie eram os noivos. A barcaça evidentemente receberá aquele nome em homenagem a eles. O que aconteceu com o DCI? O homem fez uma careta. Afundou ontem durante o almoço do ensaio do casamento. Langdon achou engraçado, mas disse assim mesmo, que pena. E olhou novamente para a barcaça. A DCI, pensou. Como se fosse um QI em miniatura. Um segundo depois, tudo ficou claro em sua cabeça. E Langdon continuou a contar a vitória, como já disse, 503 é um código. Um estratagema dos Illuminati para esconder o que na realidade era um algarismo romano. O número 503 em algarismos romanos e DII. Rápida, hein? Não me diga que é uma Illuminati. Ela riu. Usa algarismos romanos para codificar extratos pelágicos. Claro, pensou Langdon. Quem não o faz? E qual é afinal o significado de DII? DII e DII são abreviaturas muito antigas. Os cientistas da antiguidade usavam-nas para fazer distinção entre os 3 documentos de Galileu que mais eram confundidos. Vitória quase perdeu o fôlego ao dizer diálogo. Discorse. Diagrama. D1, D2, D3. Todos eles científicos. Todos, motivo de controvérsia. 503 é DII. Diagrama. O terceiro dos livros de Galileu. Vitória estava sob o impacto da revelação. Mas uma coisa ainda não faz sentido. Se esse signo, essa pista, essa mensagem sobre o caminho da iluminação estava realmente no diagrama de Galileu, como o Vaticano não descobriu nada quando se apossou de todos os exemplares? Podem ter visto e não ter percebido o que viam. Lembra-se dos marcos dos Illuminati? A habilidade para esconder o que está à vista? A dissimulação? Tudo indica que o signo estava oculto da mesma maneira, bem à vista. Invisível para aqueles que não o estavam procurando. Também invisível para os que não o compreendiam. Como assim? Galileu escondeu-o muito bem. De acordo com os registros históricos, o signo foi revelado de uma forma que os Illuminati chamavam de língua pura. A linguagem pura? Sim. Matemática? É a minha opinião.
Parece bastante óbvio. Galileu era um cientista, afinal de contas, e estava escrevendo para cientistas. A matemática seria a linguagem lógica para elaborar a pista. O livreto chama-se diagrama e, assim, diagramas matemáticos poderiam fazer parte do código. A réplica de Vitória soou apenas ligeiramente mais esperançosa. Galileu poderia ter criado algum tipo de código matemático que passasse despercebido ao clero. Tenho a impressão de que você não ficou muito convencida, disse Langdon, prosseguindo em seu caminho. Não fiquei. Talvez porque você mesmo não esteja. Se tinha tanta certeza sobre o DII, por que não publicou nada a respeito? Então, alguém que tivesse acesso aos arquivos vaticanos poderia ter vindo aqui e analisado o diagrama há muito tempo. Eu não quis publicar nada, respondeu Langdon. Trabalhei tanto para conseguir a informação que... E ele se calou, constrangido. Também queria a glória, completou ela. Langdon sentiu seu rosto corar. De certa forma, sim. É que, não fique tão encabulado. Está falando com uma cientista. Publicar ou perecer. No CERN, chamamos a isso de comprovar ou sufocar. Não se tratava só de ser o primeiro. Receava que as pessoas erradas encontrassem a informação no diagrama e sumissem com ela. As pessoas erradas seriam do Vaticano? Não que sejam erradas por si, mas a Igreja sempre fez pouco caso da ameaça dos Illuminati. No princípio da década de 1900, o Vaticano chegou ao cúmulo de afirmar que os Illuminati eram uma fantasia criada por imaginações exaltadas. O clero achou, e talvez com certa razão, que a última coisa que os cristãos precisavam saber era que existia um poderoso movimento anticristão se infiltrando em seus bancos, sua política e suas universidades. O verbo é no tempo presente, Robert lembrou a si mesmo. Existe uma poderosa força anticristã se infiltrando em seus bancos, sua política e suas universidades. Portanto, você acha que o Vaticano teria ocultado qualquer prova que comprovasse a ameaça dos Illuminati? É muito possível. Qualquer ameaça, seja ela real ou imaginária, enfraquece a confiança no poder da Igreja. Mais uma pergunta. Vitória parou e encarou-o como se ele fosse um extraterrestre. Está falando sério? Langdon parou também. O que quer dizer com isso? É esse mesmo seu plano para salvar a situação? Ele não teve certeza se o que viu nos olhos dela era pena misturada com diversão ou puro terror. Você diz, encontrar o diagrama? Não, quero dizer encontrar o diagrama, localizar um signo de 400 anos de idade, decifrar um código matemático e seguir uma antiga trilha de obras de arte que somente os cientistas mais brilhantes da história conseguiram seguir, tudo isso nas próximas 4 horas. Ele encolheu os ombros. Estou aberto a outras sugestões. Capítulo 50. Robert Langdon estava do lado de fora do arquivo Câmara 9 lendo as etiquetas nas estantes Brahe. Clavius. Copérnico. Kepler. Newton. Leu os nomes outra vez e ficou apreensivo. Cá estão os cientistas, mas onde está Galileu? Dirigiu-se a Vitória, que verificava os assuntos de uma câmara próxima. Encontrei o assunto certo, mas está faltando Galileu. Não está, não, disse ela, séria, ao passar para a câmara seguinte. Ele está aqui. Mas espero que você tenha trazido seus óculos de leitura, porque esta câmara inteira é dedicada a ele. Langdon correu para lá. Vitória tinha razão. Todas as etiquetas de identificação da câmara 10 tinham a mesma palavra-chave. E ele processo Galiliano Langdon deixou escapar um assobio baixo ao ver que Galileu tinha sua própria câmara. O caso Galileu, maravilhou-se, espiando através do vidro os contornos escuros das estantes. O mais longo e dispendioso processo da história do Vaticano. 14 anos e 600 milhões de liras. Tudo aqui. Tem uma certa quantidade de documentos legais. Acho que os advogados não mudaram muito no decorrer dos séculos. Nem os tubarões. Langdon encaminhou-se para um grande botão amarelo ao lado da câmara. Apertou e uma série de luzes acendeu-se lá dentro no teto. Eram luzes vermelhas, escuras, e transformaram o cubo em uma reluzente célula rubra contendo um labirinto de estantes muito altas. Meu Deus, disse Vitória, assombrada. Vamos trabalhar ou nos bronzear? O pergaminho e o velino desbotam, por isso a iluminação das câmaras é sempre feita com luzes escuras. Dá para se enlouquecer ali dentro. Ou pior, pensou Langdon, encaminhando-se para a única entrada da câmara. Uma palavrinha de aviso, o oxigênio é oxidante e, por isso, as câmaras herméticas contêm muito pouco dele. Aí dentro é um vácuo parcial. Você vai precisar fazer esforço para respirar. Ora, se os velhos cardeais conseguem sobreviver a isto. Verdade, concordou Langdon. Tomara que tenhamos a mesma sorte. A entrada da câmara era por uma única porta giratória eletrônica.
Langdon observou o arranjo habitual de 4 botões de acesso no vestíbulo interno da porta, um botão para cada compartimento. Quando se pressionava um deles, a porta motorizada era acionada, fazia meia rotação convencional e então parava o procedimento padrão para preservar a integridade da atmosfera interna. Depois que eu entrar, explicou Langdon, basta apertar o botão e vir atrás de mim. Há somente 8% de umidade lá dentro, de modo que se prepare para sentir a boca seca. Langdon entrou no compartimento rotativo e apertou o botão. A porta soltou um zumbido alto e começou a girar. Enquanto acompanhava o movimento dela, Langdon preparou seu corpo para o choque físico que sempre acompanhava os primeiros segundos em uma câmara hermética. Entrar em um arquivo 10x era como estar no nível do mar e ir a 6.000 metros de profundidade em um instante. Náusea e tonteira eram comuns. Visão dupla, dobre o corpo, lembrou ele, repetindo o mantra dos arquivistas. Seus ouvidos pipocaram. Ouviu-se um silvo de ar e a porta parou. Ele entrará na câmara. O que notou em primeiro lugar foi o ar do interior, mais rarefeito do que previra. O Vaticano, aparentemente, levava seus arquivos um pouco mais a sério do que a maioria dos seus congêneres. Langdon lutou contra o reflexo da náusea e relaxou o peito enquanto seus capilares pulmonares se dilatavam. A sensação de aperto passou depressa. O golfinho em ação, refletiu, satisfeito que suas 50 voltas por dia na piscina servissem para alguma coisa. Respirando mais normalmente, olhou em volta. Apesar das paredes transparentes, sentiu a ansiedade conhecida. Estou dentro de uma caixa, pensou. Uma caixa vermelha como sangue. A porta zumbiu atrás dele e ele se virou para ver Vitória entrar. Quando ela chegou, seus olhos imediatamente começaram a lacrimejar e sua respiração ficou pesada. Espere 1 minuto, disse ele. Se ficar tonta, abaixe a cabeça. Sinto, Vitória engasgou, como se estivesse mergulhando com um cilindro de mergulho, com a mistura errada. Langdon esperou que ela se ambientasse. Sabia que ficaria bem. Vitória Vetra estava em excelente forma, ao contrário das trêmulas ex-alunas de Radcliffe que Langdon certa vez acompanhará em uma visita à câmara hermética da Biblioteca Widener. O passeio terminara com Langdon fazendo respiração boca a boca em uma senhora idosa que quase aspirara a própria dentadura. Está melhor? Perguntou. Vitória sacudiu a cabeça. Viajei no seu maldito avião espacial, então achei que você me devia essa. Ela sorriu. Touché. Langdon estendeu a mão para uma caixa ao lado da porta e tirou de lá luvas brancas de algodão. Vai ser uma ocasião formal? Brincou ela. O ácido dos dedos. Não podemos manusear os documentos sem elas. Vai precisar usá-las. Vitória colocou as luvas. De quanto tempo dispomos? Langdon verificou seu relógio de Mickey Mouse. São pouco mais de 7 horas. Temos de encontrar essa coisa em menos de 1 hora. Na realidade, disse Langdon, não temos esse tempo todo. E apontou para um duto gradeado de entrada de ar. Normalmente, o curador deve ligar um sistema de reoxigenação quando alguém está dentro da câmara, o que não está ocorrendo hoje. Em 20 minutos, ficaremos sem ar. Vitória empalideceu visivelmente apesar da luminosidade avermelhada. Langdon sorriu e alisou suas luvas. Comprovar ou sufocar, senhorita Vetra. Mickey está em movimento.